A paz do Senhor, vamos falar hoje de Êxodo 14, 15 e 16. No começo desse capítulo, o povo de Israel já estava a caminho de Canaã e eles estavam no sentido do Mar Vermelho. E quando chegou próximo ao Mar Vermelho e o Senhor já havia, por ter endurecido o coração de Faraó, feito com que ele saísse lá do Egito para perseguir o povo de Israel, o Moisés e o seu povo se depararam com o mar à sua frente e com o Egito, o povo do Egito atrás deles. E então veio aquele desespero naquelas pessoas e aquele povo de Israel então murmurava, começou então a murmurar e falar a Moisés: por um acaso não haviam sepulturas suficientes no Egito para que você nos trouxesse até este lugar para morrermos aqui? E Moisés fala com eles: por que estão aflitos? Calem-se e aguardem o livramento que o Senhor nos dará hoje. E eles então continuam a caminhada e o Senhor fala para Moisés que ele levante a sua vara em frente ao mar, que o mar se abriria. Então o mar se abre. E então ali o povo de Israel passa durante a noite. A Bíblia fala que é o horário que eles estão fazendo essa caminhada dentro do Mar Vermelho, e vocês devem lembrar que havia uma nuvem diante deles durante o percurso que eles haviam de caminhar, e essa nuvem o Senhor retira da frente do povo de Israel e coloca atrás deles, porque a nuvem para o povo de Israel clareava o caminho para que eles pudessem andar, mas eles estavam ali no meio do Mar Vermelho, era só seguir. Só que a nuvem colocada atrás deles e em frente ao exército de Faraó, essa nuvem escurecia o caminho. E então assim eram muitas pessoas para fazer essa travessia, e eles caminham então durante toda a noite e chegam ao outro lado, né? Chegam ao lado de lá do Mar Vermelho. E então o Senhor pede para que Moisés novamente levante a sua vara em relação ao mar, e então ali é fechado o mar, e todo aquele povo de Israel que passou está livre, mas todo o povo do Egito que vinha atrás é engolido pelas águas e morre. E aí assim Moisés fica maravilhado com aquilo que ele está vendo, com aquilo que ele está vivendo. Até o povo de Israel, que era um povo murmurador, a Bíblia fala que nesse momento reconhece a Deus como Senhor e a Moisés como um servo do Senhor que tinha intimidade com ele. E aí a primeira pausa que eu quero fazer aqui, irmãos, quanto os profetas precisam passar para que nós possamos enxergá-los como homens e mulheres de Deus. Quantas coisas Moisés já havia passado, todas as pragas, o Mar Vermelho se abrir para o povo de Israel passar e se fechar para o povo do Egito passar, não era nada mais, nada menos do que igual àquilo que eles já vinham vivendo, porque as pragas que o Senhor enviou anteriormente, elas atingiam o povo do Egito, mas não atingiam o povo de Israel. Só que ali eles ficaram maravilhados, porque realmente era algo muito extraordinário. O mar inteiro, assim, eram como se fossem paredes de água, e aquele povo então pôde passar. E eles então, quando chegaram do outro lado, a Bíblia diz que Moisés canta glorificando a Deus, e ele maravilhado, ele ali entusiasmado, ele fala: quem é o Senhor, que ele mata o cavalo e o cavaleiro, e ele faz passar o seu povo. Ele então glorifica a Deus, e ele fala: esse é o Deus dos meus pais. Ele fala com orgulho: esse daqui eu posso dizer que é o Deus que eu conheço, esse é o Senhor. É muito lindo essa passagem, quando Moisés ali, ele está ali, nitidamente encantado, apaixonado, glorificando a Deus. E o que eu quero dizer a vocês, nós vivemos também coisas extraordinárias, e muitas vezes nós não nos preocupamos em glorificar a Deus, nós não nos preocupamos em falar: Ele é o Senhor, nós não nos rendemos e não rendemos a Ele graças para dizer: olha, esse é o nosso Deus. E foi assim que Moisés fez. Naquele momento ele não se conteve, e ele somente glorificava e se maravilhava com o tamanho daquele Deus. Ao passar para o outro lado, Miriam também
pegou os tamborins e começa a dançar, começa a cantar. Eu imagino a festa que eles não fazem do outro lado do Mar Vermelho, quando eles olham aquilo tudo e eles falam assim, olha, verdadeiramente foi a boa mão do Senhor. E a Bíblia diz que eles enxergam, que eles conseguem ver que todo aquele povo de Israel estava destruído. Então, assim, aquilo que foi um dia um perseguidor, estava tudo destruído. E ali, então, é um momento de muita alegria, um momento de muita festa, um momento que eles enxergam realmente a mão de Deus sobre a vida deles. Aí passa-se o tempo ali, uns 3 dias, a Bíblia diz, e eles falam, continuam a caminhada, então, mas eu digo assim, passou a euforia, eles continuam a caminhada por 3 dias no deserto, e aí falta água, eles estão vindo caminhando, e então devem ter tido sede, ali falta água. Mas veja, é o povo que tinha passado por todas aquelas situações. Falta água, eles vão de novo a Moisés e reclamam de novo a Moisés. Nós não temos o que beber, como vai ser? Não temos como beber, não temos de onde tirar água. E Moisés então fala novamente com Deus e o Senhor vê aquela água que eles têm ali, que é uma água amarga, pede para que Moisés jogue como se fosse uma lenha naquele lugar e a água então se torna doce e eles podem beber. Ou seja, mais um milagre que o Senhor faz por amor àquele povo. Então eles bebem a água e continuam a caminhada e agora então falta o que comer. E o Senhor fala para eles, olha, tá aqui, vai descer para vocês do céu uma porção de comida, né? Durante o dia pão, à noite carne, à tarde carne, e vocês serão alimentados, mas peguem a porção do dia. E alguns, assim, na ansiedade do dia que está por vir, e essa ansiedade atinge a nós todos ainda hoje, essas pessoas olham e pegam uma porção maior daquilo que eles conseguem comer. E então, por pegar algo a mais, aquela comida apodrece, e então eles percebem que não precisa. Até a Bíblia diz que eles vão comer e vão beber. Aquele que come muito, o Senhor prepara, supre ele com muito para que ele não tenha fome. E aquele que come pouco, a medida que ele pega também é suficiente para que ele não passe fome ou também não fique cheio, né? Muito enfadado ali por conta de ter comido demais. Então é a medida certa. E o Senhor dá todos os dias essa porção. Só que chega no 6º dia, a porção vem dobrada, porque no sábado é o dia do descanso. E ainda assim, no sábado, alguns deles saem para procurar comida, como se eles tivessem a necessidade. Se a Bíblia mesmo já está dizendo que eles estavam supridos, para que sair no sábado se era o dia do Senhor? E aí então o Senhor vira para eles e fala, até quando vocês vão ignorar as minhas leis? E essa também é uma pausa que eu quero fazer com vocês aqui. Irmãos, nesse tempo eles ignoravam a lei de não comer, né? De não entender que não era necessário pegar comida no dia seguinte. Mas quantas leis do Senhor, quantas ordenanças do Senhor nós estamos parando no meio do caminho e fazendo diferente? Como se nós não soubéssemos que Deus é supridor. Ele nos dá na medida daquilo que nós precisamos. Nós às vezes nos vemos em situações difíceis, não enxergamos a saída, mas o Senhor é o Deus da medida exata. E nós precisamos entender e confiar que a medida exata o Senhor nos dará. E um outro ponto que eu quero falar com vocês aqui, saiu aquela multidão de Israel para que eles chegassem lá do outro lado. Nós vemos ali que tem Miriam, o próprio Arão, que estão com Moisés e que sabem que o Senhor está fazendo, mas tem uma grande parte ali daquele povo que está murmurando. Eu vou falar para vocês, na nossa caminhada, nós temos muito de palavra de Deus que nos dá incentivo para continuar. E nós também temos muito pessoas do nosso lado que confiam que o Senhor é Deus quem faz, mas muitas vezes nós também escolhemos andar com pessoas que são murmuradoras, pessoas que quando você fala para essa pessoa que você tem um sonho, um projeto, ou que o próprio Deus te passou algo que você vai viver, e eu não estou nem falando de profeta, eu estou falando da palavra mesmo, que o Senhor coloca na palavra dele orientações e promessas que nós vamos viver, porque elas são para nós, e a pessoa diz, mas isso era naquele tempo, ou ela diz, isso daqui acontece com aquela outra pessoa, mas com a sua condição de vida, isso não pode acontecer. Irmãos, escolha melhor as pessoas que andam com você, escolha melhor as pessoas que estão do seu lado, porque mesmo que nós não
desejamos. Próprio Moisés chegou um momento que ele vira para o Senhor: Senhor, como eu faço agora? Então ele ouvia diretamente da boca de Deus aquilo que ele tinha que ouvir. Ele ouvia da presença do Senhor, exatamente da presença do Senhor, o que o Senhor faria, que viria milagres, que viriam situações incríveis, e ele já tinha experimentado essas experiências incríveis, mas ele tinha momentos que ele também se desesperava, porque o povo murmurava no ouvido dele, e ele ficava preocupado com o que realmente iria acontecer, como se ele não já tivesse vivido experiências especiais. Você já viveu experiências especiais, eu já vivi experiências especiais, então não se permita ser roubado por alguém que tem dentro dele uma amargura que tire de você a confiança na promessa que o Senhor fez para você. Amém? Então hoje o nosso ensinamento é esse, que nós possamos escolher quem está do nosso lado, e mais do que isso, que não sejamos nós os murmuradores, que tira do coração do outro a certeza da fé de que ele vai viver o milagre e o impossível da parte do Senhor. Amém? Fico hoje por aqui e amanhã nós voltamos lendo a continuação de Êxodo. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.